Graça e paz a todos, que Deus abençoe. Mais um vídeo novo aqui no canal. Já faz um tempo que eu não publico, estávamos fazendo outras coisas, gravando outros vídeos e acabamos atrasando um pouco aqui. Mas hoje Deus está preparando esse momento para que eu possa conversar com você sobre um assunto pouco pensado, porém de profunda importância. Você que está me ouvindo, com certeza já teve uma experiência de estar em um ambiente, de repente acontecer uma briga, acontecer uma discussão, você que é casado, na tua casa parecia estar tudo bem, de repente surge um clima tenso, palavras negativas são liberadas, afrontas, um começa a atacar o outro de forma verbal e o clima fica pesado. E as pessoas brigam umas com as outras, ficam com cara fechada e fica muito estranho o relacionamento. Bom, o que é responsável por tudo isso? Existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, é um mundo invisível, e esse mundo ele interfere no nosso plano físico. Muitas pessoas não entendem isso, não sabem disso talvez, ou se sabem não querem acreditar, que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele tem os seus seres espirituais, que são os espíritos, sejam eles espíritos do mal e sejam eles espíritos do bem. Mas há espíritos, há seres que atuam na dimensão espiritual e eles respondem por muita coisa ruim que acontece no meio da sociedade. Eles têm interesses, eles têm objetivos, eles têm propósitos aqui. Então esses espíritos, eles não interferem no mundo físico à toa. De acordo com o que revela a Bíblia, são espíritos cujo caráter é maligno. Um espírito de caráter maligno, ele vem para fazer o mal. Ele quer destruir. O próprio Cristo, em João 10, se não estiver enganado, é dito que o diabo, que significa inimigo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Percebe que o tríplice propósito do diabo é roubar, matar e destruir. O caráter dele, desses espíritos, é maligno. E eles atuam no mundo físico. E eu quero citar para você aqui, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo, ele dá uma orientação aos irmãos da igreja, orientando que os irmãos devem se fortalecer no Senhor, na força do seu poder e revestir de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Daí, ele revela para nós que nós não temos de lutar contra carne e sangue, isto é, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que, apresentando uma hierarquia no mundo espiritual, uma hierarquia satânica. Tem uma hierarquia celestial, uma hierarquia do bem, e o diabo, como veio do céu, então ele copiou essa hierarquia. Ele é o chefe, o Satanás, o Lúcifer, o cabeça lá do inferno, e na segunda colocação, o braço direito dele, como sendo o segundo grupo mais importante, mais forte, é os principados. Que são principados? Vem de príncipe. A palavra principado, ela fala de alguém muito importante, poderoso, alguém muito influente. Então os principados, eles são espíritos, são demônios que têm uma categoria elevada e eles são responsáveis por territórios. Cada país tem um principado. Lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel fez a Deus uma oração, Deus designa um anjo para responder. Mas quando o anjo está vindo falar com Daniel, o príncipe da Pérsia, ele se posiciona contra o anjo e não o deixa passar. E isso durou 21 dias. Então,
foi necessário que Deus designasse um arcanjo Miguel, um dos príncipes da hierarquia angelical, um anjo muito forte, que ele é o guardião de Israel, da nação de Israel. Ele veio para lutar contra esse principado da Pérsia e vencer essa luta e permitir que o anjo Gabriel passasse. Então o arcanjo Miguel, ele veio com essa intenção, que ele é um arcanjo de guerra, para poder lutar contra o príncipe. Então ali diz que tem um príncipe da Pérsia, que era um demônio, que respondia pelo território da Pérsia. Isso quer dizer que todo país tem uma entidade, um principado, que responde por ela. Qual que é a responsabilidade do principado? Fazer com que o mal se prolifere e cresça e seja espalhado naquele país. Então o principado, ele está dominando uma nação, ele é o chefe da maldade daquela nação. Os Estados Unidos tem, o Brasil tem, a China, todos os países do mundo têm um principado, que é uma entidade espiritual, um espírito, um demônio, que atuam para desgraçar a sociedade. Então, no mundo espiritual existe essa organização. Depois dos principados vem as potestades. As potestades, lá no sentido da palavra, lá no grego, fala de influência, de poder. Isso quer dizer que são influências que existem na sociedade, são espíritos que trabalham. O próprio principado faz esta ordem, esse comando, através de figuras como políticos famosos, pessoas ricas, que têm muito dinheiro, que são importantes, pessoas que têm através da arte, através da música, até no meio da religião, figuras importantes, são influentes na sociedade. Então a potestade está ligado à influência. Então são essas pessoas que são usadas com as suas habilidades, com o seu poder de influência, para corromper as pessoas e levá-las a um comportamento avesso, um comportamento completamente contrário do que ensina a palavra de Deus. É o império do mal trabalhando para corromper as pessoas. Então as potestades trabalham com a influência, através de filmes, de novelas, de músicas, através de até influenciadores digitais, através de políticos, a área econômica, a área tecnológica. Então tudo que vem influenciar a sociedade para mudar os seus comportamentos, isso é papel das potestades. Então as potestades trabalham, têm ligação com influência, é a parte da influência social que atua para mudar o modo de pensar das pessoas e o seu comportamento. E o outro grupo apresentado são as hostes, são os dominadores, que são uma categoria de espíritos que entra nas pessoas, são aqueles demônios que ficam nas famílias, que entram nas pessoas para colocar a depressão, a doença, para destruir essas pessoas, deixaram elas enlouquecidas e ficarem completamente destruídas, né? São aqueles demônios que entram nas pessoas para destruir. Então, nós estamos lutando contra esse tipo de inimigo. Então, são principados, são as potestades, os principados, demônios que dominam regiões, né? Inclusive também esses espíritos dominadores, temos os principados, as potestades e os dominadores ou hostes espirituais, também trabalham como se tivesse uma chave de uma cidade ou chave de um bairro. Pode ver que tem bairros mais violentos do que os outros, né? E isto é muito grave, porque tem lugares que a prostituição, a violência é tão grande que as pessoas ficam assustadas. E isso porque tem uma entidade ali, né, um espírito, um dominador naquela região, um espírito dominador que ele comanda aquela região para a maldade. Então é um lugar que geralmente tem muita prostituição, muita violência, muito roubo, muita coisa ruim. Porque por trás disso existe um demônio, um dominador que cuida, que responde por isso. Este é o nosso mundo espiritual, gente. E constantemente está em guerras. Do mesmo jeito que tem no mundo espiritual, tem também, do mesmo jeito que tem do lado negativo, maligno, tem do lado do bem. Então Deus também tem os seus anjos, tem os seus principados, suas potestades. Deus tem os seus anjos que lutam ao nosso favor e guardam-nos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra de todo o mal. Em Hebreus 1,14, se não me engano, diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Portanto, meu querido, você precisa estar debaixo da proteção de Deus, você precisa estar escondido ali na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e descansar, para que Deus possa lhe proteger e você não venha a ser atingido por esse mal
Que Deus venha cuidar da sua vida, da sua alma, da sua família. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, faça isso. Decida por Cristo, entrega a tua vida a Ele, para que Ele te oriente, te ensine como lutar. Independente se você acredita nisso ou não, o mundo espiritual existe, o demônio existe, o mal existe e está influenciando a sociedade. Olha para a econômica, olha para a área política, olha para o que está acontecendo no mundo. Alguma coisa está causando isso, tem alguma coisa por trás disso. E nós sabemos que é o império do mal trabalhando. Mas existe o reino do bem, o reino de luz, que é o reino de Deus, que está todo o tempo também em ação, lutando contra o mal. E nós pertencemos ao reino da luz, temos a proteção de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, temos a graça do Pai que nos guarda, que guarda nossos sentimentos e os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. Leia Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É muito importante este conhecimento. Leia Daniel capítulo 10. Leia Ezequiel 28. Leia Isaías 12, versículo 14 ou 14 e 12. Isto é muito importante para que você entenda um pouquinho sobre este mundo espiritual. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui. Sempre temos uma palavra de Deus, um texto bíblico, uma história bíblica para o nosso aprendizado e a nossa meditação. Graça e paz. Deus abençoe.